Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos fazer um estudo particular da dinâmica, que é a análise da força resultante em um sistema de forças. O que é um sistema de forças? Quando eu tenho duas ou mais forças atuando no mesmo corpo. Essa análise é muito importante na solução de exercícios que envolvem corpos que estão sujeitos a mais de uma força aplicada sobre ele. Então a primeira análise que a gente tem que fazer é se a força resultante é igual a zero ou diferente de zero. Esses são os dois casos que a gente pode ter. Ou a força resultante é igual a zero ou ela é diferente de zero. Se a força resultante é igual a zero, Ricardo, isso é fácil, né? Se a força resultante é igual a zero, o corpo está parado, não tem força nenhuma, não tem força resultante atuando sobre esse corpo. Errado. Se a força resultante é igual a zero, eu posso ter duas situações, eu posso ter dois estados de movimento, como a gente fala, para esse corpo. A primeira situação, esse corpo está em repouso, claro, parado, em repouso em relação ao referencial, mas a sua velocidade escalar é igual a zero. O segundo caso é quando a sua velocidade escalar é diferente de zero. Aí, para essa condição ser atendida, força resultante igual a zero, eu tenho que ter a velocidade escalar constante e ele tem que estar no movimento retilíneo uniforme. Por que essa condição? Porque se ele estiver, por exemplo, no movimento circular e uniforme, com velocidade escalar constante, a velocidade, o módulo da velocidade não muda, mas a direção e o sentido mudam, né? No movimento circular, a cada posição da curva, ele altera a sua direção e sentido, então ele altera a sua velocidade vetorial, mesmo que ele faça a curva com uma velocidade constante. E aí, a resultante não é zero. Nós vamos ver já por quê. Então, força resultante igual a zero, o corpo pode estar velocidade escalar igual a zero, velocidade diferente de zero, mais velocidade escalar constante no movimento retilíneo e uniforme. E o segundo caso? O segundo caso é quando a força resultante é diferente de zero. Aí, a gente tem a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E o que quer dizer aceleração? Aceleração é variação na velocidade vetorial. É por isso que o movimento circular, mesmo se o carro estiver fazendo a curva com velocidade escalar constante, ele ainda assim tem aceleração centrípeta. Isso é aquela aceleração que faz ele mudar a sua direção, que faz com que ele consiga fazer a curva. Mesmo que ele não tenha aceleração tangencial, ou seja, variação na velocidade escalar, ainda assim ele tem aceleração. É a aceleração centrípeta. Antes da gente prosseguir nessa análise, vamos lembrar como é que a gente faz a decomposição de uma força nas suas componentes ortogonais. Então lembrando, ortogonal, eu vou ter um sistema XY, 90 graus, claro, né, um plano cartesiano, e eu tenho uma força F aqui. Como é que eu decomponho essa força F na sua componente F no eixo X e F no eixo Y? Primeiro passo, pessoal, eu tenho que definir o ângulo que eu estou usando para fazer essa decomposição. Repare, o vetor F, ele faz com o eixo X um ângulo alfa. É óbvio que ele faz também com o eixo Y um outro ângulo que é um ângulo beta. Então, quando eu vou fazer a minha decomposição de forças, primeiro passo, eu faço a projeção do vetor F no eixo X e no eixo Y. Então está aqui, ó. Projeção é traçar uma linha da extremidade do vetor, fazendo um ângulo de 90 graus com o eixo. Aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y. E como que eu faço então para achar as componentes ortogonais dessa força F? Reparem que aqui eu tenho um triângulo retângulo, tanto nessa parte quanto nessa parte de cima. Falou em triângulo retângulo? Isso, teorema de Pitágoras. Quem que é minha hipotenusa? É o meu vetor F. E os meus catetos? F de x, F de y, F de x, F de y. Esse tamanho tem esse mesmo tamanho. Agora, como que eu relaciono cateto, hipotenusa e ângulo? Seno de alfa, cosseno de alfa. Qual que é o seno
de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Mas quem que é o meu cateto oposto? É o f de y. Então o seno de alfa é igual a f de y sobre a hipotenusa. Isso aqui me dá que f de y é igual a força F vezes o seno de alfa. Eu posso aplicar esse mesmo raciocínio para o cosseno de alfa? Posso. Como que fica o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente. Nesse caso, quem é o meu cateto adjacente? F de x sobre a hipotenusa, que é a força F. Então, meu f de x é igual a f vezes cosseno de alfa. Então, montando o triângulo retângulo, fica fácil de deduzir isso. Vou dar duas dicas para vocês agora, pessoal. É claro que se eu tenho um ângulo alfa aqui, eu tenho o seu complementar beta, que alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, se eu fizer a projeção usando o ângulo beta, eu tenho que inverter seno e cosseno, porque eles são complementares. Ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então vamos supor que para eu fazer essa projeção, essa decomposição da força nas suas componentes ortogonais, eu fosse usar o ângulo beta ao invés do ângulo alfa. F de y seria f cosseno de beta. F de x seria f seno de beta. Inverti os ângulos, inverti seno com cosseno. Agora, para vocês lembrarem mais facilmente disso, prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês. A componente cujo eixo faz o ângulo com o vetor força que eu estou decompondo, usa o cosseno. O ângulo está encostado no eixo, usa o cosseno. E a outra componente usa o seno. Para beta vale a mesma coisa? Vale. A projeção cujo ângulo está encostado no eixo, eu uso o cosseno. Se eu fosse usar então projeção de f no eixo y usando o ângulo beta, f de y seria f cosseno de beta. Agora eu vou sair daqui da frente da lousa para vocês darem um print na tela. E aí a gente volta com um método para resolver problemas desse tipo, envolvendo força resultante num sistema de forças. Vou apagar a lousa e já venho. Pessoal, antes da gente ir para a resolução do exercício, eu montei aqui um método, 4 passos para a gente resolver esse tipo de problema. Primeiro passo, montar o diagrama de forças no corpo ou nos corpos, se a gente tiver mais de um. Nós vamos ver o que é isso. Segundo passo, eixo X e eixo Y, fazer análise das forças no eixo X e no eixo Y. Também vamos ver. Terceiro, força resultante, massa, aceleração. A gente precisa saber se a força resultante é igual a zero ou se é diferente de zero. Se for diferente de zero, aplica segundo a lei de Newton. E quarto passo, somar ou substituir os valores que a gente achar. Então vamos para o exercício 1. No exercício 1, ele simplesmente nos dá essa figura e diz que a massa M do corpo é igual a 20 kg. Então vamos seguir esses passos aqui. Primeiro passo, diagrama de força no corpo. Quais são as forças que estão atuando sobre o corpo M? Força-peso sempre aponta para baixo. E a tração nos fios, T1 e T2. Então aqui eu tenho T1 e aqui eu tenho T2. E aí ele me deu os ângulos que os fios fazem com essa superfície onde eles estão presos. Para eu fazer a minha análise, é conveniente eu determinar os ângulos que cada um desses vetores, cada uma dessas forças, está fazendo entre si. Então essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Quais são esses ângulos aqui? Ó? Eu vou determinar aqui o meu eixo X e vou determinar aqui o meu eixo Y. Então fica fácil de ver
que esse ângulo de 60 graus está aqui. E esse ângulo de 30 graus está aqui. Segundo passo, eu vou fazer a análise das forças no eixo X e no eixo Y. Quais são as forças que estão atuando no eixo X? No eixo X, eu vou ter a componente X de T1, que é T1x, e a componente no eixo X de T2. T2x. E no eixo Y, a mesma coisa. Os componentes no eixo Y de T1 e T2. Agora, eu vou ver a resultante. Esse corpo está em equilíbrio? Está. Se ele está em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, a resultante das forças no eixo X tem que ser zero e a resultante das forças no eixo Y também tem que ser zero. Então eu vou fazer essa análise agora para cada eixo separadamente. Então vamos fazer essa análise primeiro no eixo X. Então no eixo X, eu sei que T1x é igual a T2x. O ângulo está encostado no eixo onde eu estou fazendo a minha projeção, então vou usar o cosseno. Então T1x é igual a T1 vezes o cosseno 60 graus. E o T2x é igual a T2 cosseno de 30 graus. Cosseno de 60, meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cancelo 2 com 2, T1 igual T2 raiz de 3. Então vamos fazer a análise no eixo Y. No eixo Y, eu tenho a força-peso puxando para baixo e as ortogonais T1y e T2y equilibrando a força-peso. O sistema está em equilíbrio. Então eu tenho que no eixo Y, T1y mais T2y é igual a força-peso. E quem é T1y? T1 seno de 60. Quem é T2y? T2 seno de 30. Então, T1 seno de 60, já vou colocar aqui direto, né? Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30, meio, T2 sobre 2 é igual a força-peso. A força-peso é mg. Quando o exercício não fala nada, considere g igual a 10 metros por segundo. Então, no eixo X, T1 igual a T2 raiz de 3. No eixo Y, T1 raiz de 3 sobre 2 mais T2 sobre 2 igual a 200. Agora eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. O meu T1 já está até isolado. Então agora é só substituir o T1 nessa equação. Como é que fica? T2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2 mais T2 sobre 2 igual a 200. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Dividido por 2 dá 1,5. 1,5 T2 mais meio T2 dá 2T2. 2T2 então igual a 200. Isso dá T2 igual a 100 newtons. Se T2 igual a 100 newtons, quanto vale T1? T1 vale T2 raiz de 3. T1 é igual a 100 raiz de 3. Pessoal, primeiro caso. Mais de uma força agindo sobre um corpo, um sistema de forças. O corpo está em equilíbrio. Eu aplico esses 4 passos para resolver o exercício. Monto o diagrama de forças do corpo. Analiso o eixo X e o eixo Y. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, se tiver força resultante. Depois é só somar e substituir. Chegamos à solução. Chegamos à solução de um exercício que parecia impossível de resolver. Afinal de contas, ele só deu os ângulos e a massa do corpo. Mas com essa análise, nós podemos conseguir. Vamos agora para o exercício 2. Então está aqui o nosso exercício 2. Um bloco é arrastado por uma superfície, através de uma corda. Essa corda tem um ângulo alfa com a superfície. A massa do bloco, 3,8 kg.
ele dá o coeficiente de atrito cinético do bloco, 0,2, então eu sei que tem força de atrito. E aí ele pergunta a tração, a força de atrito e a normal que o bloco faz com a superfície. Então, para resolver o exercício, nós vamos seguir aqueles 4 passos do exercício anterior. Primeiro passo, diagrama de forças no corpo. Só tem um corpo, é o meu bloco aqui. Quais são as forças que estão agindo no bloco? Eu tenho a força-peso, eu tenho a normal. Eu tenho também a tração e tenho a força de atrito. O que o enunciado diz? Que ele desliza com velocidade constante, portanto, força resultante igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, isso quer dizer que as forças no eixo x e no eixo y se equilibram. No eixo y, eu tenho a força-peso, a normal, no eixo x eu tenho a força de atrito. Agora, a força T, a tração, ela é diagonal, então eu preciso decompor a tração em Tx, Ty. Como que eu faço isso? Tx, Ty. Agora vamos fazer análise no eixo x e no eixo y. Então, no eixo x, eu tenho que Tx é igual a força de atrito. Quem que é Tx? T cosseno de alfa. E quem que é o Φ? Cuidado, Φ é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Mas aqui, a minha normal não é igual à força-peso. Quem está equilibrando a força-peso? A normal mais a força-tração na sua componente y. Então tome cuidado, eu não posso substituir aqui por mg. Bom, T cosseno de alfa é 0,6. Atrito cinético, 0,2. Então eu tenho que a minha normal é igual a 3T. No eixo X não consigo fazer mais nada, vou para o eixo Y. No eixo Y, a força-peso é igual a normal mais a tração no eixo Y. Força-peso, mg, normal mais T seno de alfa. mg, 10 vezes 3,8, 38. É igual a normal mais T seno de alfa, 0,8T. Mas quanto vale a minha normal? 3T. Então, 38 é igual a 3T mais 0,8T. 38 é igual a 3,8T. Tração, já achamos. Alternativa A. Tração vale 10 newtons. Quanto vale a normal? 3 vezes 10. Normal é igual a 30 newtons. E agora vamos achar a força de atrito. A força de atrito é igual a μ cinético vezes a normal. Força de atrito, então, 0,2 vezes a normal, que vale 30. A força de atrito é igual a 6 newtons. Então está aqui, pessoal, tração 10 newtons, Φ 6 newtons, normal 30 newtons. Ainda podemos conferir para ver se está tudo certo. Vamos fazer isso. Tx é igual a Φ. Quanto que vale Tx? T cosseno de alfa. 10 vezes 0,6. 6 newtons. Conferiu. A força-peso é igual a normal mais a Ty. Ty vale quanto? Tração vezes seno de alfa. 10 vezes 0,8, 8. Mais a normal, que vale 30, 38. Força-peso, exatamente 38. Então vocês perceberam que com esse método fica muito mais fácil de você resolver o exercício. Tem outras maneiras de resolver? Tem, mas quando a gente tem um método, fica tudo mais fácil. Vamos para o exercício 3 agora então?
No exercício 3, um bloco desliza por um plano inclinado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Opa, tem aceleração? Já sei que a força resultante diferente de zero. G, 10 metros por segundo ao quadrado, ele dá o seno e o cosseno desse ângulo alfa e quer saber o coeficiente de atrito cinético. Então eu sei também que tem força de atrito. Primeiro passo, diagrama de forças. Mas Ricardo, ele não deu nem a massa do bloco, é impossível de resolver esse exercício. Calma, não entre em pânico. Vamos começar a fazer o exercício e depois a gente vê se está faltando algum dado. Então, quais são as forças que estão agindo sobre o corpo? Primeiro passo, diagrama de forças. Força-peso. Força-peso aponta sempre para baixo. Depois eu tenho a normal. Normal perpendicular à superfície. Depois eu tenho aqui a minha força de atrito FAT. E se o bloco tem aceleração, eu tenho que ter uma força resultante. Bom, essas são as 4 forças que estão agindo. Na verdade, quem que está fazendo com que o corpo deslize para baixo? É a força-peso. Mas a força-peso aponta para baixo. O corpo está deslizando na diagonal, no plano inclinado. Isso quer dizer que eu devo ter uma componente da força-peso fazendo com que o bloco deslize na diagonal. Então a primeira coisa que eu vou fazer é decompor a minha força-peso num eixo XY. Para isso, eu vou primeiro determinar o meu eixo XY. Então eu vou colocar o meu eixo XY aqui, ó. Esse vai ser o meu eixo Y e esse vai ser o meu eixo X. Então eu vou ter uma componente PX, vou ter uma componente PY. E aqui vou colocar tracejado a minha força peso. Então está aqui as minhas forças no eixo X, as minhas forças no eixo Y. Aqui eu dei um zoom para separar, para a gente perceber que a força peso foi decomposta em PX e PY. Agora vamos imaginar, o corpo está deslizando no eixo X, o corpo está se movendo no eixo Y, ele não está nem afundando no plano inclinado, nem está voando em direção aqui o eixo Y. Isso quer dizer o quê? Que no eixo Y a força resultante é zero. Vamos começar a nossa análise pelo eixo X. Então no eixo X, eu sei que eu tenho uma força resultante que é dada por Px menos a força de atrito. Quem que é a minha força resultante? A massa vezes a aceleração. E quem é Px nesse caso? Vocês podem até tentar comprovar isso, mas eu vou falar e vocês vão acreditar que eu tenho um plano inclinado, o corpo está descendo, então Px é igual Pseno. A componente P no eixo X, o corpo está descendo, Px então é Pseno. Então como é que vai ficar Px? P seno de alfa menos FAT. FAT quem é? É o atrito cinético vezes a normal. MA é igual, força-peso é igual a mg, mg vezes seno de alfa menos o atrito cinético vezes a normal. Aqui eu não posso continuar. Vou para o eixo Y então. No eixo Y, eu sei que tem um equilíbrio de forças. Força resultante é igual a zero. Então eu sei que PY é igual a normal. Se Px é Pseno, Py é P cosseno. P cosseno de alfa é igual a normal. Opa! Agora eu já posso substituir essa normal aqui, certo? Então vou até fazer de outra cor, para vocês lembrarem que foi substituído. Ó. Normal, P cosseno. Então aqui vai ficar coeficiente de atrito cinético vezes P cosseno. P é mg, já vou colocar aqui, ó. mg cosseno de alfa. Opa, agora eu tenho massa aqui e massa aqui. Posso simplificar? Posso. Cuidado. É como se aqui eu colocasse o M, a massa, em evidência, e aí eu cortaria esse M
com esse M em evidência. Vou fazer isso direto para ganhar tempo. Então aqui massa, massa e massa. Agora eu já posso colocar meus números. Então a aceleração é igual a 2. G vezes seno de alfa, 10 vezes seno de alfa, 10 vezes 0,6, 6. Menos coeficiente de atrito cinético, que é o que eu estou procurando, vezes G cosseno alfa, 10 vezes 0,8 é 8. Como é que fica essa conta então? Mi cinético é igual a meio. Mais uma vez, pessoal, um problema que parecia insolúvel com esse método. Diagrama de forças, análise no eixo X e no eixo Y, análise da força resultante e depois a soma e a substituição desses valores, dessas equações, a gente consegue chegar na solução. Então nós vimos os 3 casos que a gente apresentou no início: força resultante igual a 0, corpo em repouso; força resultante igual a 0 com velocidade constante no MRU; e força resultante diferente de 0 com aceleração. Lembre, pessoal, para você pegar a prática de resolver esse tipo de exercício, tem que treinar. Então façam a maior quantidade de exercícios que vocês puderem, porque aí eu tenho certeza que vocês vão errar no primeiro, acertar no segundo, errar no terceiro, acertar no quarto, mas com o treino, com paciência, com dedicação, você vai conseguir, tá certo? Eu tô aqui para te ajudar. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!